Um sítio arqueológico tem sido alvo de muita especulação desde que foram encontradas ruínas e artefatos no local em 1914. Mas foi apenas recentemente que chamou a atenção do mundo, depois que alguns pesquisadores afirmaram que as ruínas no local podem ser os restos de uma antiga pirâmide, o que seria uma descoberta extraordinária e sem precedentes no Sudeste Asiático. A Indonésia é conhecida como uma nação formada por um conjunto de ilhas vulcânicas, repleta de belas paisagens, entre praias, vulcões e selvas, que abrigam os famosos dragões de Komodo, elefantes, orangotangos e tigres. Mas há um lado da Indonésia que poucos conhecem: o arqueológico. Em uma de suas ilhas mais famosas, Java, que ficou a cerca de 120 quilômetros da capital Jacarta, pode estar um grande mistério que está sendo estudado há alguns anos. Se confirmado o que alguns pesquisadores pensam a respeito do lugar, esta descoberta poderá fazer a humanidade repensar a própria história. Estou falando sobre Gunung Padang, um lugar que pode ter sido o berço de uma antiga civilização. Sua descoberta se deu em 1914, quando a ilha ainda era colônia holandesa. No início daquele ano, um dos colonos deixou sua fazenda e partiu a pé para a selva ao redor, depois de ouvir uma história dos habitantes locais sobre um palácio perdido, que havia sido construído por um rei mítico há muito tempo. Em sua caminhada, o colono se deparou com algo diferente e incrível. Uma colina incomum, com uma escadaria em um dos lados. Ele subiu os degraus e, no topo, encontrou uma enorme coleção de pesados blocos retangulares espalhados em todas as direções, cobertos de folhagem há muito tempo. Seriam os restos do palácio que ele estava procurando? O colono retornou à sua fazenda e enviou uma carta ao governo da Holanda, descrevendo a descoberta e solicitando uma expedição oficial para explorar o local. A carta tornou-se pública e causou um grande rebuliço entre as pessoas. Mas o governo holandês não deu muito crédito e a descoberta acabou sendo deixada para trás, na gaveta. Apesar do interesse da população em saber melhor sobre a descoberta, tanto na Holanda quanto em Java, o governo holandês nunca enviou qualquer expedição à ilha. Mesmo com a independência da Indonésia em 1949, Gunung Padang ficou no esquecimento, até que 3 residentes locais acidentalmente encontraram a estrutura. Isso 30 anos depois da independência do país. Os 3 homens rapidamente avisaram as autoridades locais, que identificaram o local como uma colina conhecida como Gunung Padang. Em poucas semanas, o governo enviou para o local equipes da Diretoria de Proteção e Gestão do Patrimônio e do Centro Nacional de Arqueologia para explorar mais o local. Em pouco tempo, os pesquisadores já haviam mapeado a área e documentado suas características arqueológicas mais visíveis. Inúmeros blocos de pedra que o colono havia encontrado e divulgado décadas atrás, a maioria pesando cerca de 250 quilos e com 1,5 metro cada um. E outros ainda maiores, com cerca de 590 quilos, estão espalhados no topo da colina, como se tivessem sido derrubados por alguma força externa. Talvez um terremoto, ou quem sabe, uma batalha ocorrida há séculos, na qual os invasores teriam dizimado a população e derrubado a cidadela. Inicialmente, os pesquisadores perceberam que aqueles blocos não foram feitos por humanos, mas sim forjados naturalmente por atividades vulcânicas. A rocha, denominada andesina, tem um formato triclínico, isto é,
que apresenta 3 eixos de comprimentos irregulares, que se cortam em ângulos oblíquos. Se são rochas vulcânicas, certamente não pertencem ao local onde foram encontradas. Então, vem a pergunta pertinente a esse tipo de achado. De onde trouxeram, hã? E como é que transportaram aquelas pesadas rochas até o topo da colina, a 130 metros acima do vale? Além do mais, os blocos não estão espalhados de forma aleatória. E apesar de terem sido derrubados, ainda delimitam os recintos retangulares, que outrora devem ter servido de moradia ou comércio. A colina em si é formada por 5 terraços, provavelmente devidamente recortado pelos seus antigos construtores. Em um dos lados da colina, uma escada com 370 degraus faz o caminho até o topo. Os pesquisadores da época, talvez por falta de incentivo do governo, não dataram o local com o uso do carbono 14, mas sim por meio de detalhes encontrados nas próprias rochas, e estimaram que aquela construção tenha sido feita entre os anos de 2500 e 1500 a.C. O interesse por Gunung Padang parou por aí, até que em 2011 o pesquisador indonésio Dani Hilman Natayudjaya, geólogo sênior no Instituto de Ciências da Indonésia, se deparou com detalhes interessantes. Primeiramente, ele notou que a colina não tinha muito a ver com a topografia erodida em torno do local. Como ele disse, isso parece muito jovem, parece artificial. Hilman conseguiu recursos com o governo e imediatamente fez a datação da forma correta, chegando ao período entre os anos de 1500 e 500 a.C., um pouco menos que o suposto anteriormente. Durante essas novas escavações, o que encontraram deixou os pesquisadores intrigados. Sob a superfície, foram encontrados anos de história, dadas as estruturas enterradas e que foram feitas por mãos humanas. Tratavam-se de 3 camadas distintas. A primeira delas aparentava possuir entre 2.500 e 3.000 anos de idade, como foi suposto a primeira vez. A segunda camada, a cerca de 3 metros da superfície, foi datada entre cerca de 7.500 e 8.300 anos. E a terceira camada, 15 metros abaixo, supostamente teria 28.000 anos de idade. Como isso era possível? Se levarmos em consideração os 7.500 anos de idade, é possível concluir que a civilização de Gunung Padang teria vivido 3.000 anos antes dos sumérios e 4.500 anos antes dos egípcios. Mas o que assustou mesmo os pesquisadores foi a datação de 28.000 anos. Isso quer dizer que já poderiam haver pessoas vivendo lá antes da última era do gelo. Bem, esse é um dos mistérios do lugar que Hilman e sua equipe tentam desvendar. Utilizando radar de penetração no solo e tomografia sísmica, a equipe descobriu que a segunda camada continha outros blocos retangulares devidamente arranjados e, na terceira camada, outra estrutura de rochas adicionais que deram a impressão de se tratar de câmaras subterrâneas. Um dos geólogos da equipe chegou a dizer que o que antes era visto apenas como uma construção de superfície está caindo e é uma estrutura enorme. Hilman e sua equipe fizeram um relatório detalhando o que já haviam descoberto e, segundo este documento, as estruturas não são apenas superficiais, mas enraizadas em maior profundidade. Na verdade, sua exposição mostra claramente que a estrutura mais nova é construída sobre uma camada de rocha cultural mais antiga e sofisticada. Traduzindo isso para nós, leigos, eles disseram que Gunung Padang não era uma colina, mas sim
uma pirâmide construída em forma de terraços. Segundo as investigações preliminares, cada camada ou cada terraço foi construído em um determinado período da história, e assim sucessivamente, até que se formaram os 5 terraços hoje encontrados no local. As pesquisas agora se concentram em qualquer tipo de documento que possa revelar as verdades sobre Gunung Padang. Gunung Padang pode realmente conter um registro da civilização mais antiga já encontrada? Uma descoberta que reescreveria totalmente os livros de história? Segundo Hillman, sim. Nas palavras do arqueólogo, a evidência geofísica é inequívoca. Gunung Padang não é uma colina natural, mas uma pirâmide feita pelo homem. E as origens da construção aqui remontam a muito antes do final da última era do gelo. De acordo com ele, trabalhos maciços foram feitos em cada um daqueles estágios, provando que os homens do passado já possuíam habilidades sofisticadas de construção. Hillman comparou o sítio de Padang às pirâmides do Egito, em termos de engenharia e sofisticação. Caso as suspeitas de Hillman e sua equipe sejam comprovadas, tudo aquilo que hoje conhecemos por início da humanidade pode mudar consideravelmente. Há muito que se descobrir ainda em Gunung Padang, e se Hillman estiver certo, é fato que os livros de história terão de ser reescritos. E claro, a nossa própria história. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!